Olá pessoal, tudo bem? Seguindo então aí a nossa análise sintática 4, hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre colocação pronominal. Pois bem pessoal, o que é colocação pronominal? Hoje nós teremos uma aula bem básica, tá? Porque eu tenho notado que muitos alunos, eles não entendem primeiro o significado desses termos que eu vou ensinar aqui hoje e já querem ir direto ali entender as regras da colocação pronominal. Então é importante fazer essa aula para que a gente possa colocar aí os pingos nos is, tá? Pois bem, colocação do pronome, obviamente tem a ver com pronome, então é importante que vocês já saibam aí o que é um pronome, tá? E aí nós temos os pronomes pessoais, como a gente viu lá, que se dividem em retos e oblíquos, tá? Esses oblíquos, pessoal, eles se dividem em átonos e tônicos. Essa tabela aqui tem que estar na cabeça de vocês. Vocês já devem estudar lá em pronome, né, que a gente viu na parte da classificação das palavras, né, e vimos aí também em outras aulas, tá, pessoal? Então, nós temos pronomes pessoais que se dividem em retos e oblíquos, e os oblíquos se dividem em átonos e tônicos. Pois bem, esses aqui serão muito importantes para nós, pessoal. O me, o te, o o, o a, o lhe, o se, o nos, o vos, o os, o as, o lhes e o se. Obviamente, quando forem pronomes pessoais, oblíquos átonos, tá? Que são usados aí sem preposição, tá? Eles serão usados sem preposição, mas podem ser aí objeto direto ou objeto indireto, tá? Os retos a gente viu que terão aí função geralmente, né, de sujeito, tá? Como a gente já viu, sempre no conteúdo a gente já viu, isso aqui terão função de sujeito, esses aqui, né, como a gente viu aqui, eles serão complementos do verbo. Se eles serão complementos do verbo, eles estarão ali pertinho do verbo, tá? E aí serão objeto direto ou objeto indireto, né? Mesmo que sejam usados aí sem preposição, eles podem ser objetos indiretos, tá? Observemos o seguinte, está aqui me, te, né, o, a, tá, ali, assim por diante. Primeira, segunda e terceira, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tá? São esses aí os pronomes oblíquos átomos. E é esses aí que nos interessam, porque esses pronomes aí, eles vão ora estar antes do verbo, depois do verbo e às vezes no meio do verbo. Pois é, complementos, objeto direto, objeto indireto, como a gente viu, né? Eles funcionaram aí dessas duas formas. E aí eu tenho aqui alguns exemplos para que vocês vejam como é que funciona a colocação deste pronome. Então eu tenho aqui, isso vai te fazer bem? Pois bem, olha, ó, o vai está ali, né, que é o verbo, e aí eu tenho o te ali depois do verbo, né, que é o pronome oblíquo átono. E eu também, né, no dia a dia, a gente pode dizer dessa outra forma que isso te vai fazer bem. Algumas pessoas até dizem, dessa forma quase não, mas em geral as pessoas dizem dessa forma aqui da primeira forma, tá? Ou seja, o pronome depois do verbo e o pronome antes do verbo, tá? Observe esse exemplo aqui, ele não se mexeu. Eu tenho aqui o verbo e o pronome antes do verbo. Ou ele não mexeu-se. Aqui o pronome está depois do verbo. Eu não estou dizendo que isso aqui está de acordo com a gramática normativa. Eu estou simplesmente colocando aqui para que vocês percebam que a gente geralmente ouve, ou às vezes até lê, dessa forma aqui, tá? Quem nos ajudaria nessa questão? Olha, observem que o nos, o pronome oblíquo átono, ele está aqui antes do verbo e aqui ele já aparece depois do verbo, tá? Quem ajudaríamos nessa questão, né? Poderia se falar dessa forma assim. Alguém pode dizer dessa forma, tá? Ofereceu-lhe um emprego e, ó, o lhe depois do verbo e lhe ofereceu, né, o lhe antes um emprego do verbo. Enfim, esses pronomes, eles ora podem estar antes, depois e até no meio do verbo. Isso é importante vocês colocarem na cabeça. Quando isso acontece, pessoal, né, quando ele estiver antes do verbo, olha o exemplo aqui, ele não se mexeu. O verbo está aqui, né, e o pronome aparece aqui antes do verbo, tá?
E depois o verbo. Aqui, ó. Isso vai te fazer bem, ofereceu-lhe um emprego. Ou seja, eu tenho agora o pronome depois do verbo, como a gente viu lá. E aí eu tenho uma terceira forma. Antes, depois e no meio do verbo. Tá aqui, ó. Entregar-te-ei a carta amanhã. Essa forma aqui, a gente vai falar mais dela depois, obviamente, mas claro, é uma forma estranha, soa estranha, porque já está quase perdido isso aqui. É muito difícil de se usar, mas a gente ainda encontra na linguagem escrita, tá? Ó, entregar-ei, ou seja, é como se fosse entregarei. Aí eu coloquei o T bem no meio do verbo. São essas três maneiras aqui que aparecerão estes pronomes que eu falei para vocês. Antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, como está aqui, tá? Não tem como ele estar atrás do verbo, que eu digo atrás, a parte de estar atrás, na frente. Ele vai aparecer sempre nessas três formas, tá? Antes, depois ou no meio do verbo, tá, galera? Pois bem, quando ele aparecer assim, pessoal, antes do verbo, que é como está aqui, ó, ele não se mexeu, a gente vai dizer, ó, o nome antes do verbo, que a gente chama isso aqui, né, de próclise. Próclise. A próclise é o pronome antes do verbo. É importante vocês decorarem isso, pessoal, porque depois vai ficar mais fácil para entender as aulas seguintes, tá? Ele não se mexeu. Ó, o C, pronome antes do verbo, próclise, tá? Eu tenho também, aqui, pessoal, ó, o pronome depois do verbo, como está aqui, como a gente já viu. E a gente vai chamar o pronome depois do verbo de ênclise, tá? E aí eu tenho, como a gente viu, o pronome no meio do verbo, que é isso aqui, ó, a gente vai chamar de mesóclise, tá? Pronome no meio do verbo, assim. Isso é importante vocês decorarem. Quando o verbo estiver, o pronome estiver antes do verbo, a gente diz que é próclise. Quando o verbo estiver depois, quando o pronome estiver depois do verbo, a gente vai dizer que é ênclise. E quando o pronome estiver no meio do verbo, a gente vai dizer que é mesóclise. Os nomes parecem difíceis, mas o contexto, o conceito, de certa forma, é fácil, tá? Não é difícil, tá? Pois bem, pessoal, ó, ele não se mexeu. Eu tenho aqui, né, um caso de próclise, pronome antes do verbo. Ocorre, pessoal, que eu não posso usar assim do jeito que eu quero. Existem algumas regras na língua portuguesa, tá? Então eu posso usar antes, quando eu quiser eu boto lá no meio, quando eu quiser eu boto depois, quando eu quiser... Não, existem algumas regras na língua portuguesa, tá? E eu vou colocar aqui apenas uma de cada, tá? Uma para próclise, uma para ênclise, uma para mesóclise e tal. E assim, para que vocês percebam aí como é que funciona. Pois bem, eu tenho aqui, pessoal, uma regrinha da próclise. Quando é que eu uso a próclise? Eu tenho que saber, a gente vai ver uma por uma depois. Essa aqui é uma regra, tá? Quando eu tenho palavras negativas, o que acontece com esse C, com esse pronome aqui, tá? A palavra negativa puxa o pronome para o lado dela. Essa aqui é uma regrinha da língua portuguesa e se trata aí da próclise, tá? Tem uma palavra negativa, o C obrigatoriamente deve vir para cá, para antes do verbo. Ou seja, aqui eu não posso dizer ele não mexeu C. Por que eu não posso dizer? Porque tem uma palavra negativa e essa palavra negativa puxa o C, o pronome, para antes do verbo. Entendeu? Tem mais, mas a gente vai ver depois, uma por uma. Quando eu tenho esse pronome aqui no meio do verbo, tá? Que eu falei que a gente chama isso, né? Tá aqui, ó, de mesóclise, o pronome no meio, desculpa, o pronome no meio do verbo, a gente chama de mesóclise. Ele tem uma regrinha para ser usada dessa forma. Não é, eu estou a fim de colocar lá o pronome lá no meio do verbo, vou colocar. Não, muito pelo contrário. O que acontece? O verbo no futuro do presente, eu dou preferência para a mesóclise. Ou seja, o verbo aqui, observe que é entregar-lei. Ó, entregar-lei. Eu tirando o T, fica entregarei. Não fica, ó, entregarei.
Ou seja, como está aqui, ó, o verbo entregarei. Entregarei é um verbo que está no futuro do presente. Então, quando o verbo está assim, eu posso colocar um T ali, com certeza. Entregar-te-ei a carta amanhã. Obviamente que as pessoas falam entregarei a carta amanhã, né? Na linguagem aí do dia a dia, no uso coloquial. Mas no uso formal da língua, pede-se que seja dessa forma aqui. Então, se eu escrever entregar-te-ei a carta amanhã, não está errado. Está no uso erudito, está no uso formal da língua, tá? Embora se aceite aí, eu entregarei a carta amanhã. Mas esse caso aqui é um caso de mesóclise, é uma regra da mesóclise. O verbo no futuro do presente eu uso mesóclise, tá? E aí, eu tenho aqui concentre-se nos estudos. Opa, eu tenho aqui um caso de ênclise, pessoal. Ênclise, pronome depois do verbo. Quando é que eu uso a ênclise? Olha a regrinha lá. Quando o verbo inicia a oração, eu vou sempre usar a ênclise, ou seja, concentre-se nos estudos. Aqui eu não poderia dizer se concentre nos estudos, quer dizer eu poderia, não poderia escrever uma redação que exige a linguagem formal. Então, eu não posso começar, né, a redação aí, por exemplo, eu ia começar a redação sabe-se que no Brasil, não, a pessoa vai começar, se sabe que no Brasil, não, de jeito nenhum. É sabe-se que. Por quê? Porque é uma regra da ênclise aqui, ó. O verbo inicia a oração, eu coloco o pronome depois dele e não o pronome nunca vai iniciar uma oração. Essa é uma regra da ênclise, tá? Bom, pessoal, são apenas 3 regrinhas, uma de cada, e depois a gente vai ver um por um para que vocês percebam que não é tão difícil assim e que tem um porquê de ser, tá? É importante vocês decorarem nessa aula isso aqui: próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, pronome antes do verbo. Tá aqui, ó, eu te disse antes. Próclise, antes. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Tá aqui no meio, ó, dar-te-ei. Darei, dar-te-ei, né? Ele está aí no futuro do presente. Então eu posso colocar um T ali, com certeza. Bem no meio. Está no meio. E ênclise, pronome depois do verbo. Peço-te. Ó, pronome que está depois, está iniciando a oração, é um caso de ênclise. Eu não sei se ajuda, mas é uma regrinha interessante. Pró vem de pré. Pró, pré. O que é o pré? A gente não faz um prézinho lá primeiro para depois aprender a série, mas o pré é a primeira coisa que a gente faz. Primeiro, próclise. Ó, primeiro, pronome antes do verbo. Próclise, pronome antes do verbo, pré, né? Antes, está aqui, ó, é o primeiro. Meso quer dizer em meio. Mesóclise, meso é meio. Então, o pronome no meio do verbo. E ênclise é depois. Ênclise, né? O pronome depois do verbo. Tranquilo, bem tranquilo. Não é difícil de decorar. Grave esse quadrinho aqui para que a gente possa ir para as próximas aulas, onde a gente vai ver as regras da próclise, da mesóclise e depois da ênclise, colocação do pronome. Tá ok, pessoal? Por hora é isso e até a próxima aula.